Conversar agora com o Luiz Zanin. Hoje é nosso dia de cinema, de cultura. Começamos ali com teatro, documentário, circo e agora vamos para cinema. Oi, Zanin, tudo bem com você? Como você tá? Tudo bem, e você? Tudo certo também, Zanin. Luiz Zanin, que é jornalista cultural, Beleza? crítico de cinema, sempre traz ótimas dicas para a gente acompanhar, tanto no cinema quanto no streaming. E vou pegar o meu primeiro aqui, qual que é? Prazer, Camaradas, um documentário português super bacana, né? É um documentário que trata um pouquinho do pós-revolução dos cravos em Portugal, quando portugueses de outras regiões e até estrangeiros vão lá para Portugal para acompanhar o que está sendo essa revolução, criação de cooperativas lá. E daí é muito interessante, né, Zanin? Porque são pessoas, é um documentário, são pessoas que vivenciaram aquilo tudo e daí agora recontam essa história, já mais velhos, como se fossem jovens. É isso, né? Exatamente. É, Thalita, você sabe que eu vejo muita coisa, sempre, né? Da safra dessa semana aqui, por um monte de coisa que eu vi, esse foi o que mais me surpreendeu, né? Por isso que eu até coloquei assim como sugestão de que ele abrisse a nossa participação, porque é um documentário muito surpreendente, né? As pessoas vão ficar, tenho certeza, assim, muito surpresas como eu fiquei quando aquele grupo, assim, de já na terceira idade, está se dirigindo, assim, dentro de um ônibus pelas estradas, maravilhosas estradas portuguesas, né? E uma pessoa vai, começa, um dos cineastas, começa a entrevistá-los e fala, quem é o senhor? Eu sou fulano de tal, 23 anos, um senhor de bastante idade. Quem é a senhora? Eu sou Beltrana, 25 anos. Você já começa a ficar intrigado, porque, na verdade, são aquelas pessoas que vivenciaram fatos históricos de 1975, quando então sim eles eram pessoas jovens e participaram da reconstrução portuguesa após a Revolução de 25 de abril de 1974, né? A chamada Revolução dos Cravos, e que instaurou um regime, acabou com uma ditadura de 48 anos, a ditadura salazarista, que lançou o país num atraso danado, né? E participou da reconstrução desse país, de colocar o Portugal dentro da modernidade, na democracia e com propostas socialistas, entre as quais a fundação de comunidades, né, de cooperativas em que as pessoas trabalhavam a terra e se apropriavam da riqueza produzida pela terra sem intermediários, né? E muita gente veio do exterior para ajudar na reconstrução desse país. Pessoas idealistas, pessoas com ideias socialistas, ideias que visam o bem, né, dos outros, né, que pensam não no lucro, não no ganho pessoal, mas nos ganhos coletivos. E vieram para Portugal participar dessa missão humanitária, né? Dessa missão mesmo socializante, né? E o documentário nos mostra essas pessoas hoje já, pessoas já com idade, reencenando o que eles haviam vivido naquelas cooperativas lá nos anos 70, em meados dos anos 70, quando eles eram jovens, né? E muitas vezes os conflitos com ideias arraigadas entre os personagens portugueses, os personagens do interior português, e alemães, finlandeses, dinamarqueses, suecos, que vinham com ideias não apenas socialistas, mas ideias avançadas no plano dos costumes e da sexualidade. Então a coisa é muito engraçada, é uma maneira assim muito bem humorada de reconstruir aquilo que também foi um choque cultural, no sentido benéfico do termo, não esse choque cultural que a gente está tendo hoje no Brasil, essas guerras culturais inventadas aí para aniquilar o inimigo, mas esse choque cultural do qual nasce o novo, nascem as propostas novas, né? E era muito interessante ver como as mulheres dialogavam, por exemplo, na época, né? E que as mulheres
portuguesas aprendiam com as estrangeiras e as estrangeiras aprendiam muito também com as mulheres portuguesas. Enfim, é um documentário que encontra uma via bastante original de reconstruir aquele que foi um período extremamente criativo da história portuguesa e que transformou Portugal num país completamente diferente daquele país atrasado, fechado em si mesmo, moralista, né? Que viveu a época histórica do fascismo salazarista. Então é um documentário assim muito original, muito esclarecedor e que eu recomendo às pessoas. Eu acho que é um belo filme. Ô Zanin, não são atores, são essas pessoas que realmente viveram isso tudo lá atrás, não tem ator. Porque não tem esse ar de documentário, né? É um filme como se você estivesse vendo uma ficção ali, mas é uma história real contada pelas próprias pessoas que vivenciaram. Exatamente. E o roteiro, vamos dizer assim, as falas, os diálogos, são eles mesmos que reconstroem aquilo, lembrando aquilo que aconteceu na época, né? Que bacana, que então, modelo legal. É uma reconstrução assim, de fatos verdadeiros documentais. Muito bacana mesmo. Muito bacana. Esse está no cinema, né? Está no cinema. Se esse está no cinema por enquanto. Dá uma olhadinha. Bacana. Daqui a pouco ele já pula para streaming também. Estão indo rápido, né? Então, nos cinemas, por enquanto, é só dar uma buscadinha para ver onde está passando ou esperar no streaming. Agora a gente vai para Laços, que é um romance que traz aí a história de um casal durante um longo período, né? Pareceu bem bonito, eu fiquei acompanhando aqui o trailer e pareceu chamar bastante atenção. Pareceu uma história muito bonita de amor e de conflito, né? Como qualquer história de amor com muitos conflitos. Interessante, é um filme baseado num romance de um escritor chamado Domenico Starnone, que é considerado um dos maiores, se não o maior romancista italiano contemporâneo. Ele tem vários livros traduzidos, viu? Eu já li uns 3 ou 4 livros dele, recomendo os livros dele também, são muito legais os livros dele, muito sensíveis, assim, buscando, assim, muito focados na vida de casais, em aspectos afetivos de relacionamentos, mas com uma sutileza, assim, não tem nada de água com açúcar, nada, nem um pinguinho de água com açúcar. São extremamente realistas e buscam as contradições da vida em casal, né? Como você sabe, você falou, são vidas assim que conhecem altos e baixos, conhecem conflitos, conhecem separações, voltas e tudo mais, e tudo isso ele coloca nos romances dele, e que foi adaptado agora por um cineasta chamado Daniele Lucchetti. É uma história de um casal também, em 2 tempos. Né? Ele é interpretado por um casal de atores italianos que eu gosto muito, a Alba Horvacher, que é uma atriz magnífica, e o Luigi Locascio. Eles interpretam esse casal quando jovem. Ele é um radialista, ele tem um programa de literário na rádio, né? De lançamentos literários na rádio. Eles têm 2 filhos, parece um casal aparentemente muito bem e tudo mais, mas aí ele se apaixona por uma outra pessoa e isso provoca um rompimento no casal. Mas esse rompimento não vai durar muito tempo, eles vão voltar, mas eles vão voltar de uma maneira diferente. E isso a gente vai ver quando o tempo do filme se projetar 30 anos depois. Aí já é interpretado por um outro casal, naturalmente. O mesmo casal interpretado por atores mais velhos, que é o Silvio Orlando e a Laura Morante, ótimos atores também. E a gente vai ver algumas coisas que acontecem nesse casal e como foi a volta deles, como foi problemática a volta deles depois daquela separação por causa de uma outra pessoa, né? E qual é o efeito, isso é que vai ser mais assim intrigante, qual é o efeito que esse relacionamento um tanto conturbado, mas conturbado assim nas entrelinhas, né?
nada de muito explícito. Como isso vai causar um efeito sobre os filhos, que eram pequenos naquela época, e agora, no segundo tempo do filme, da história, eles já são pessoas que já são adultos, né, e que também têm suas vidas pessoais, que também são extremamente conturbadas. Thalita, esse é um filme que você vendo ele bem, ele é um filme, é uma reflexão sobre a família, né? Que é tão importante na nossa civilização ocidental, no Brasil, tão valorizado, e na Itália, valorizadíssimo, né? Eu posso dizer isso, eu sou de família italiana, até a questão da família, para os italianos, é algo assim de muito, é sagrado, tal, né? E o Domenico Starnone, nos livros dele, e esse filme reproduz isso muito bem, mostra como a família às vezes tem um equilíbrio bastante instável para continuar sobrevivendo, e como sentimentos absolutamente contraditórios de amor, ódio, rivalidade se insinuam nessa estrutura que é vendida assim como se fosse totalmente imune a contradições e a defeitos, né? Deus, pátria, lar, né? Então é um filme assim que ele é muito amoroso com os personagens, mas ao mesmo tempo ele é bastante corrosivo em relação à instituição do casamento e da família que ele aborda. Então Parece ser bem aquele interessante. tipo de filme que a gente se apaixona pelo casal e depois sofre junto por conta de tudo que eles estão passando, né? E a gente se vê muito neles também. Eles não são totalmente estranhos, não é uma coisa exótica, falar, não, isso é uma família disfuncional, isso jamais aconteceria comigo nem com a minha família. Não, eles te puxam para dentro e te fazem ver como a estrutura mesmo da família, do jeito que a gente a vive, na qual nós nascemos, né, ela é cheia dessas nuances, dessas zonas de luz, com certeza, né, de amor, de afeto tal, e de sombras também. Vamos lá, vamos para Sibiu ou para Manhãs de Setembro? Vamos falar da minissérie? Dessa série brasileira? Vamos, Manhãs de Setembro, né? Porque eu gostei tanto, também só vi o trailer, na verdade, não acompanhei a série. Mas que coisa linda, tem a Lineker ali no papel de um pai. Eu tô numa fase muito emotiva e, nossa, chorei só de ver o trailer, porque é isso, é o filho, né, que acaba vindo procurar depois de muito tempo o pai que se tornou uma mulher, que é interpretada pela Lineker. Então, se você assistir, você já chorou no trailer, você vai assistindo a série, você vai chorar uma cachoeira inteira, entendeu? Porque ela é muito emotiva. Agora, não é aquele... Eu não gosto muito daquela emotividade, viu, Thalita, que a gente sente como uma espécie de uma chantagem feita ao espectador, sabe? Aqueles arroubos, e música melosa, que eu vou ser obrigado a chorar agora nessa cena e tal. Não, tudo aqui é muito contido, é muito realista. E também contém uma reflexão sobre as novas estruturas familiares, né? Que nesse período de trevas da história brasileira, são coisas vendidas como se fossem pecaminosas, o fim do mundo, o fim da nossa civilização, né? Tal. E, ao contrário, essa série ela nos mostra aquele velho ditado que diz: qualquer forma de amor vale a pena. Né? Está numa música famosa, acho do Milton Nascimento: qualquer forma de amor vale a pena, qualquer forma de amar valerá. Né? E mostrando como as pessoas se arrumam, às vezes em situações bastante difíceis, tanto do ponto de vista social, assim, da própria sobrevivência mesmo,
quanto do ponto de vista emocional, né? Em sociedades que são discriminatórias, preconceituosas e que dificultam ao máximo a vida da pessoa, como se as pessoas tivessem o direito de legislar sobre a sexualidade alheia, legislar sobre os arranjos familiares que as pessoas inventam e nos quais se sentem bem, né? Então, essa é a história que é interpretada é a história de Cassandra, é o nome da personagem, né? Que é uma mulher trans interpretada pela Lineker, né? E que trabalha como motogirl, né? Fazendo entregas, motocicleta, né? E o sonho dela é ser cantora, ela canta muito bem, canta numa boate e tal. Ela é uma espécie de cover da Vanusa, o repertório dela é todo baseado da Vanusa. E a Vanusa é uma ídola dela, tanto é que ela tem uma espécie de uma voz de consciência que fala com ela quando ela tem que tomar uma decisão, e é a voz da Vanusa falando, né? Uma voz que representaria a Vanusa aconselhando ela a tomar esse ou aquele caminho quando ela está em dúvida, né? E o que acontece é isso, né? Ela tem, pela primeira vez, ela consegue se estabilizar, ela consegue pagar o aluguel de um apartamento no qual ela vai morar, né? Vai levar o namorado, mas aí surge do passado um filho, né? E uma ex-mulher interpretada por uma atriz que eu acho o maior barato, que é a Carine Telles. Eu já falei várias vezes aqui da Carine, sou fã da Carine Telles, porque ela empresta uma credibilidade aos papéis que ela interpreta que é fantástico, né? Então, aí se monta essa espécie de confusão, né? Como é a Cassandra não quer saber de nenhuma intromissão do passado, ela tem uma nova vida, né? Ela está muito bem com um namorado, que é um garçom chamado Ivaldo, que é interpretado pelo Tomás Aquino. E ela não quer mudar de vida, ela quer ficar muito bem e não quer que o passado venha bater a sua porta. Mas você sabe que o passado às vezes bate a nossa porta e bate com insistência. Ele quer entrar na nossa porta, ele quer voltar para a nossa vida. Então o dilema dela será o que fazer com esse garotinho que surge do passado e agora quer se imiscuir na sua vida, né? E que o chama de pai. Essa mulher trans, porque é o pai dela, né? Esse é o conflito de base e que é tratado com muito carinho pelos personagens, com muito amor. Você não vai encontrar nada de caricato nisso, nada de apelativo. É um filme que é realista, muito bem interpretado, as pessoas estão muito bem, e ele respeita os personagens, respeita a diversidade dos personagens. Assim, eu fiquei muito bem impressionado. Sabe, também eu fui ver assim, deixa eu dar uma conferida nessa série. Às vezes a gente assiste um capítulo e desiste, que nada, eu já maratonei logo de cara, e adorei. Eu recomendo vivamente, está na Amazon Prime, são só 5 capítulos, e são capítulos pequenos, né? Então isso dá para dar uma boa maratonada no final de semana, ou ver aos poucos, se a pessoa preferir. Mas é uma ótima pedida mesmo, porque tem esse tom progressista mesmo, de respeito à pessoa humana, que é o que a gente está precisando hoje em dia, né? Que lindo, que demais. A Cissa, inclusive, estava me soprando aqui que ela acompanhou, achou o máximo, inclusive o elenco, porque são novos nomes, né? Tem muita gente diferente, esse garoto parece ser sensacional. Então, assim, só elogios. Muito bom. Eu já vi que a Cissa gosta de séries, né? Gosta, ela assiste muitas e ela me passa sempre ótimas séries. Vou pedir para ela começar a passar para você também. Se você estiver precisando de dica também, Zaninha, se esse é caminho. Tá bom. Fala para ela entrar em contato e me dá dica também, por favor. Deixa eu te falar, quando você falou dessa questão do sentimentalismo barato, né? Mas realmente não parece ser forçado. Essa parte que eu me emocionei no trailer é quando o menino olha ali para o pai e fala: "Você é muito bonita, pai". Eu achei sensacional essa fala dele, demais, né? Então, é demais. Você é muito bonita, pai. É de um respeito ali à situação também. Eu achei demais. Muito bacana. Esse é o tom da série. Esse é o tom da série. Sim, sensacional.
Ô Zanin, só para a gente finalizar, eu queria falar sobre a sua participação no domingo no Brasil TVT, no Revista Brasil TVT. O Zanin estará no Brasil TVT no domingo, né? E daí para falar, vamos dar um spoilerzinho bem pequenininho, para falar sobre essas manifestações políticas no Festival de Cannes, né? E foram muitas, inclusive. Teve Spike Lee falando sobre Bolsonaro gangster, teve Karim Ainur fazendo assim, uma crítica ao governo Bolsonaro, e agora mais recente até o Oliver Stone também, que chegou a falar que a prisão do Lula foi planejada pelos Estados Unidos. Então, assim, um festival bem político e com um olhar aqui para o Brasil, né? Sim, sim, sim. Até, não sei se você viu, rolou por aí um vídeo com a manifestação do pessoal do filme do Karim Ainur. Eles no palco lá do cinema mesmo fizeram uma manifestação, abriram uma faixa, denunciaram o genocídio que está ocorrendo no Brasil e todas essas manifestações. Na verdade, Cannes já está com tradição de manifestação da política brasileira. Não sei se você lembra no festival de 2016. O Kleber Mendonça Filho, que hoje está no júri, ele faz parte do júri oficial do Festival de Cannes desse ano. Em 2016 ele estava com o filme dele, o Aquários, e eles fizeram uma manifestação muito forte sobre o golpe que estava ocorrendo aqui no Brasil, o golpe de Estado para depor a nossa presidenta Dilma Rousseff. Então, foi uma manifestação que teve uma repercussão mundial. E agora nós voltamos, né? E infelizmente o Brasil numa situação terrível, né? Como todos nós sabemos, numa situação com um governo fascista e genocida, e isso foi denunciado lá para o Festival de Cannes. Eu acho muito importante esse tipo de denúncia, porque as pessoas do mundo todo têm que saber da situação que nós estamos vivendo. O Brasil não está isolado no mundo, o Brasil é um país que se amesquinhou nos últimos anos, né? Não pelo país em si, mas pelas pessoas que o comandam. Né? Você vê esse tipo de diplomacia que foi feita e ainda está sendo feita no Brasil, né? Amesquinhou o Brasil diante de parceiros internacionais assim, tradicionais do país. Né? Então, hoje, a nossa imagem é muito ruim lá fora. Então, as pessoas precisam saber que a população brasileira não tem culpa disso, né? E que nós estamos numa situação terrível, terrível mesmo, e isso precisa ser divulgado. Eu falo isso para você, o Brasil, infelizmente, é má notícia na imprensa internacional. Eu leio muito a imprensa internacional, eu sou assinante do jornal francês Libération, eu leio todo dia o Libération, volta e meia tem notícia do Brasil, e é sempre notícia péssima, porque não está saindo notícia boa daqui. Né? Então, é muito importante que esse tipo de manifestação tenha sido feito num festival de repercussão mundial, talvez seja o festival de cinema mais midiático, de maior repercussão no mundo, que é o Festival de Cannes. Isso é importante para o país nesse momento também. E é sobre isso que Zanin tratará, então, no Revista Brasil TVT, que vai ao ar no domingo, às 6 horas da tarde. Acompanhem, que ele vai trazer mais detalhes sobre tudo isso.